Vivemos em uma era onde a informação é o recurso mais valioso das organizações, mas administrá-la é um processo complexo e cheio de desafios. Esse documentário mergulha na administração de sistemas de informação. A informação é o novo petróleo. Conforme Clive Humby, um recurso de grande importância estratégica na era digital. Assim como o petróleo, ela precisa ser extraída, processada e protegida. Por trás de qualquer organização moderna, existe um ecossistema digital que conecta pessoas, processos e decisões. Um dos mais importantes é o ERP, Enterprise Resource Planning, o sistema nervoso central da empresa, que integra setores como finanças, compras, produção, logística e recursos humanos. Um dos seus principais objetivos é centralizar as informações e otimizar o fluxo de dados entre as diferentes áreas, garantindo maior eficiência, controle e tomada de decisão. Um dos pilares do ERP é a sua estrutura modular. Cada módulo do sistema é responsável por um conjunto específico de funções, refletindo os departamentos ou processos da empresa. Por exemplo, é comum encontrar os módulos de finanças, gerenciando contas a pagar e a receber, fluxo de caixa, conciliação bancária e relatórios financeiros. O módulo de contabilidade, que registra os lançamentos contábeis, gera balanços e auxilia na conformidade fiscal. Vendas e CRM, acompanha o ciclo de vendas histórico de clientes, oportunidades e estratégias comerciais. O módulo de compras e estoque controla pedidos de fornecedores, níveis ideais de estoque, movimentações de matérias e logística. Módulo de produção planeja e monitora a fabricação de produtos, acompanhando processos, recursos e prazos. E o módulo de recursos humanos, um dos exemplos, que gerencia a folha de pagamento, benefícios e controle de ponto dos colaboradores. A integração entre os módulos é o que torna o ERP tão poderoso. Informações inseridas em um módulo podem ser automaticamente compartilhadas com outros módulos, eliminando redundância de dados ou dados divergentes. Por exemplo, uma venda registrada no módulo de vendas atualiza automaticamente o estoque e gera registros contábeis no módulo financeiro e contábil. Isso garante que todos os setores trabalhem com os dados consistentes e atualizados em tempo real. Além disso, a integração permite análise entre os departamentos, onde gestores podem acessar relatórios completos que cruzam dados de diferentes áreas, facilitando a identificação de gargalos, otimização de processos e suporte à tomada de decisão. Em resumo, um ERP funciona como uma espinha dorsal digital da empresa, conectando processos, pessoas e dados. Todos esses dados precisam ser armazenados em segurança e manter-se sempre disponíveis. E, para transformar essas informações em vantagens competitivas, entram em cena os sistemas de inteligência de negócio, ou sistemas de business intelligence, que geram indicadores, painéis e análises preditivas. Entre os principais desafios listados para a área de administração de sistemas de informação estão a proteção de dados contra ataques cibernéticos e acessos não autorizados, o cumprimento da legislação LGPD, a garantia que os sistemas estarão sempre disponíveis e operacionais, manter os sistemas rápidos e eficientes, mesmo com o crescimento do número de usuários e transações de dados, escalar os servidores horizontalmente ou verticalmente, com poder de processamento, fazer diferentes softwares conversarem sem perda de qualidade dos dados, evitar duplicação de informação ou inconsistências entre sistemas, treinar as equipes para uso das novas tecnologias, superar a resistência a mudanças quando os sistemas são atualizados ou substituídos, garantir o alinhamento
entre a área de TI e a área de negócio. Equilibrar o investimento em infraestrutura, licenciamento de software, equipe e inovação. Convencer a alta gestão do retorno sobre o investido em projetos de TI. Manter registro de logs, trilhas de auditorias e conformidades conforme normas. Evitar multas e sanções, além de inúmeros outros desafios. E o que acontece quando fracassamos em nossa missão? Aqui estão alguns exemplos: ataque hackers, invasões, vazamentos de dados, senhas vazadas, problemas na justiça, bloqueamento de serviços, clientes com problemas para acessar contas, Pix fora do ar, ineficiência e consumo exagerado de recursos, entre inúmeros outros problemas. Como curiosidade, trago esse caso aqui da NASA, que perdeu milhões de dólares por um erro de conversão de unidades. De acordo com o relatório do problema, o sistema de solo que calculava o impulso da sonda produzia resultados em libras forças por segundo, enquanto o sistema de cálculo de trajetória esperava o resultado em newton segundo. Ou seja, o erro de conversão de unidades acabou custando caro. Na área da tecnologia da informação, algumas estratégias são utilizadas para a mitigação desses riscos, como a identificação, a prevenção, a detecção, respostas e recuperação em continuidade dos sistemas. Além dessas estratégias, algumas vivências são importantes na área, vivências às quais Clederson poderá contribuir em sua entrevista. Estamos aqui com o Clederson, profissional na área da TI, aqui uma longa data, né, Cleder? Faz alguns anos já. De alguns aninhos. Bom, pessoal, então, meu nome é Clederson Eckstein. Eu atualmente trabalho com TI há mais ou menos uns 22 anos, basicamente. Eu sou natural de São Bento do Sul, né, assim como o Matheus. E eu comecei eu comecei a trabalhar na área de TI ainda em São Bento. Eu fiz escola técnica Tupi na época, o curso técnico aí. E depois eu vim para Joinville para também começar a trabalhar um pouco mais focado na área também e também fazer a faculdade de bacharelado em análise de sistemas na Sociesc. E assim que eu cheguei aqui em Joinville, eu comecei a trabalhar na Tupi, basicamente desde a parte de automação industrial, focado um pouco com TI, depois eu mudei um pouquinho meu foco, fui mais para a parte de servidores, virtualização, redes, segurança, tudo mais. É, e trabalhei lá por 8 anos. Depois disso, eu fui trabalhar na TOTUS, né? Aqui em Joinville também, eles têm uma filial aqui. Reportava bastante para o time de São Paulo, fazia algumas viagens para lá também, mas sempre focada nessa parte de gestão de servidores, né, a parte também relacionada à parte de segurança. E ali na TOTUS eu comecei um pouquinho com a parte de computação em nuvem também, né? A gente teve acesso a começar a escalar algumas coisas na nuvem e tudo mais. Eu fui migrando um pouquinho minha carreira mais para a parte de, né, como seria o considerado um DevOps Engineer hoje, né? Onde que daí é um mix, um pouco da parte tanto de operação, né, que a gente considera, né, toda a gestão da infraestrutura, a parte de segurança, redes e tudo mais, com um pezinho também relacionado à parte do que é entregue relacionado a código, o que que o desenvolvedor faz, o que que ele entrega, né? Então é meio que um mix das duas áreas e para você poder, né, tá entregando as coisas, por exemplo, mais focado na parte de nuvem, né? Com ambientes escaláveis, usando soluções mais cloud native e por aí vai. Eu trabalhei na TOTS por 4 anos, depois eu comecei a trabalhar para empresas fora do país, né? Atualmente eu estou há 4 anos trabalhando para empresa, tipo, eu trabalhei 2 anos para uma empresa, hoje eu trabalho para uma outra empresa na Califórnia, focado na parte, a gente tem uma aplicação focada na parte de healthcare, né, que seria para a parte de saúde, é uma empresa non-profit, né, sem fins lucrativos, onde que a gente ajuda a população dos Estados Unidos para quem não tem, vamos dizer assim,
dinheiro para pagar, a parte, porque a parte de saúde nos Estados Unidos é realmente muito caro. Então a nossa aplicação ela é algo relacionado tipo, sem fins lucrativos para atender esse pessoal. Desses longos anos aí, como que eram os desafios na hora de gerir tarefas, né, e definir prioridades, né, dentro da área de sistemas? Hoje, a questão da definição das prioridades, ela geralmente é um combinado. É um combinado do quê, né? A gente, por exemplo, na empresa que eu trabalho atualmente, a gente tem um time, né, onde que a gente tem um roadmap de coisas que a gente gostaria de entregar, né, relacionado à parte de, beleza, o que que a gente precisa melhorar na nossa infraestrutura, o que que a gente pode deixar mais seguro, enfim, são coisas mais relacionadas a, né, a uma nova tecnologia que a gente quer implementar que talvez vai facilitar a nossa vida, ou até mesmo a vida do nosso time de engenharia, né, desenvolvimento, mas também tem algumas demandas que também vêm da empresa, né, provavelmente, né, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que talvez até faça um match com outras perguntas que a gente tem. Na empresa atual que eu trabalho, a gente tem um fator de segurança muito alto. Por quê? Porque nos Estados Unidos existe uma regra chamada HIPAA Compliance, que é basicamente o quê? Como a gente é uma empresa de healthcare e a gente tem dado sensível de paciente, né? Como eu sou um paciente que tem algum problema de saúde e estou usando a ferramenta, né, que a gente basicamente vende para estar fazendo alguma coisa. Esse dado meu não pode vazar, senão isso é uma multa milionária, extremamente complexo e a empresa pode chegar a falir. Então então essa parte de segurança é realmente muito alta. Então, por isso que, por exemplo, assim, a gente precisa passar por auditorias durante o ano, né? Então, isso é uma demanda que vem da empresa, não é basicamente uma demanda nossa, né? Então, geralmente é muito casado, né, com as demandas que a gente tem, também com as demandas que são da corporação como um todo, ou até mesmo demandas que vêm de outros times, como, por exemplo, o time de, né, um desenvolvedor ou um time de desenvolvimento, eles querem estar testando alguma aplicação nova, mas eles precisam de todo o nosso suporte para, né, disponibilizar isso, garantir que vai ser dentro de uma infraestrutura estável, segura, seguindo todas as normas que a empresa pede. Então, geralmente é um mix de tudo. Eu queria que você explicasse também um pouco sobre essa parte ali das aplicações, né, que precisa de otimização e testes, né? Legal, legal. Então, hoje, basicamente, o ambiente que a gente roda, né? A gente acaba. Tudo, assim, a gente tem o conceito de inicialmente, nada ser aplicado manualmente, ou seja, alguém, por exemplo, vamos falar aqui tipo de, né, falando especificamente, por exemplo, de computação em nuvem, né, onde que geralmente você tem uma console, você consegue logar, você consegue ir lá criar um servidor, destruir, seja lá o que for. A gente já parte do princípio que ninguém faz isso manualmente, né? A gente faz tudo como código. Então, basicamente, um desenvolvedor precisa de um servidor novo, precisa testar uma aplicação, precisa testar algum recurso que aquele determinado cloud provider, né? Seja GCP, AWS, seja o que for, ele quer testar. Então, nada disso a gente faz na mão. Então, esse é um princípio básico, assim, a gente tem tudo definido como código, até para quê? Para, por exemplo, o que está no código ser um espelho do que a gente realmente tem implementado, e se caso der algum problema, a gente pode basicamente só pegar o código, rodar, né, aplicar novamente e tudo vai estar no ar, né? Então, são vários benefícios quando a gente fala aí de infraestrutura como código, para várias coisas que a gente pode estar fazendo. Falando um pouquinho sobre a aplicação, como que hoje basicamente funciona, né? Então, hoje a gente tem vários ambientes, né? A gente tem um ambiente de desenvolvimento, né? Onde que basicamente é o ambiente de produção dos nossos desenvolvedores, né? Ou seja, o dev lá, ele tá, né, criando algum código, ele precisa, tipo, esse código, vamos dizer que seja uma nova feature, né? Então, o desenvolvedor, ele inicialmente começa fazendo na máquina dele, né? No notebook dele, só que depois ele precisa validar isso. Então a gente tem um ambiente de desenvolvimento, que basicamente é uma versão da nossa aplicação num ambiente que é mais interno, onde que a gente pode logar, aplicar novas coisas, testar, garantir que está tudo certo, né? E isso tudo é através de uma esteira, ou seja, também não é nada manual. Por exemplo, então a gente trabalha muito com a parte de repositórios Git, imagino que seja familiar para, né, para todo mundo ali, onde que a pessoa basicamente ela faz uma request com o código que ela criou, essa request vai, né, para basicamente para o GitHub, onde que
existe a aprovação de outros desenvolvedores mais sêniores para garantir que, cara, é isso mesmo, eu consegui validar isso nesse ambiente de teste e tudo mais. Uma vez que isso é feito no ambiente de dev, né, então com essa requisição, se ela for aprovado, a nossa esteira, que é basicamente, como eu comentei, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, a gente tem um ambiente chamado pré-produção. O que que é esse pré-produção? Ele é basicamente um espelho real de produção, né? Onde que o quê? A gente, beleza, a gente tem esse ambiente dev, vamos imaginar que o código do desenvolvedor que ele criou, ele aplicou em dev, está funcionando, ele fez uma requisição para subir né, aquele código que ele criou para outros ambientes e foi aprovado. Beleza. Foi aprovado, a esteira automaticamente já joga esse código para o nosso ambiente de pré-produção, que basicamente é um espelho de produção. Tem a mesma quantidade de dados, tem as mesmas integrações, tem o mesmo número de usuários e por aí vai. Mas assim, ainda não é um ambiente real de produção. Para quê? Só para a gente ficar, não é só, né? Mas assim, é para a gente estar mais confortável e garantir que nesse ambiente de pré-produção tudo está funcionando, tudo está seguro, está escalável e por aí vai. E uma vez que isso também está ok, né, a gente tem testes automatizados para garantir que esse ambiente de pré-produção também funcione ok, esse código que ele criou, aí sim vai para a produção. Isso tudo através de uma esteira automatizada, né? Então, desde que o cara criou o código na máquina dele, e subiu essa requisição, né, aplicou no ambiente de desenvolvimento e subiu essa requisição, todo o processo é basicamente automático. Falando um pouquinho do processo de desenvolvimento e como que a gente tem os ambientes separados dentro da empresa. Geralmente, tipo assim, falando um pouco mais a nível de desenvolvimento de código, né, isso é uma coisa contínua. Então, vou dar um exemplo para você. Basicamente, tipo, que nem na empresa que eu trabalho atualmente, a gente é num time de 25 desenvolvedores, vamos falar assim. Então, assim, durante o dia, né, que as pessoas estão desenvolvendo, essa esteira ela funciona assim com várias requests que são aplicadas durante o dia, né? Ou assim, a gente já trabalha em, vamos dizer assim, em time zones diferentes, né? Tipo assim, tem gente daqui, tem gente dos Estados Unidos, tem gente do Canadá trabalhando, então até, né, tem horários diferentes para que a galera está trabalhando. Mas isso é um processo contínuo, né? Então, basicamente, assim, o que mais a gente foca é o que a gente consegue colocar a nível de automação para garantir que uma pessoa, né, faça um código e ela suba para desenvolvimento, né, para isso chegar em produção, ela tem que ter passado por todos os requisitos, que é o quê? Passou nos cheques de segurança, passou nos cheques que a gente garante que esse código, seja lá o que tu está fazendo, ele vai ser suportado na infraestrutura que a gente está aplicando. Ele passou também pelos códigos, pelos testes relacionados ao desenvolvimento mesmo, né? Que tem testes unitários, testes integrados, testes end-to-end, né? Tipo, para garantir que às vezes é um projeto grande, é uma feature nova que a gente está implementando, mas são vários desenvolvedores trabalhando ao mesmo tempo em partes pequenas do código para que isso chegue, né, de uma forma mais veloz. Então, é uma metodologia mais ágil, né? Isso falando um Ah, bacana. pouquinho a nível tipo de desenvolvimento. Mas se você quiser, também eu posso dar tipo, só uma pincelada de como que a gente faz a gestão, por exemplo, de um projeto ou de uma entrega como um todo também. Eu imagino que é muito próximo de um Scrum, né? Que você divide com vários Isso, desenvolvedores para depois chegar no macro, né? Deve ter um líder da gestão desse projeto e isso. assim vai levando, né? Isso, basicamente é isso, né? Então, assim, né, a gente tem, por exemplo, uma PRD definida, dentro dessa PRD a gente tem os épicos, né? E dentro de cada épico pode ser algo grande ou algo um pouco menor, depende muito da questão. E aí, uma Uhum. vez criados os épicos, aí sim a gente tem as tarefas, né? Essas tarefas que seriam daí realmente, né, a gente tá fazendo, tipo, né, selecionando partes do que eu preciso entregar para estar entregando, né, uma feature, ou uma melhoria, ou seja lá o que for, né? E isso daí são divididos entre o que a gente chama de sprints, né? Onde que basicamente, As tipo, sprints. né, isso aí varia, assim, tem empresas que definem uma sprint de uma semana, 2 semanas, um mês, né? Depende muito. E aí você vai tendo essas entregas e você consegue ter a gestão de como é que tá, né? Medir a febre de como é que tá as suas entregas até terminar esse projeto, ou seja lá o que for que você está precisando entregar. E eu quero agradecer muito aí pela paciência aí, pela Ok, isso. participação aí. E Beleza. seria isso.
Esperamos que tenhamos contribuído para o crescimento de todos. Obrigado pela atenção.